CNN. Urgente, breaking news na CNN Brasil. Eu acabo de ter acesso exclusivo à íntegra do depoimento prestado pelo governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, à Polícia Federal hoje. Foram mais de 4 horas de depoimento. Eu acabo de ter acesso exclusivo ao depoimento de Ibanez Rocha. Eu encaminhei aqui para o nosso time coisa de 5 páginas. Encaminhei, está no nosso grupo para que todos vocês possam ler. É furo, é informação exclusiva na CNN Brasil. Bom, eu começo a trazer aqui para vocês o que diz o depoimento de Ibanez Rocha à Polícia Federal. Cientificado, ou seja, depois de tomar ciência de que caso tenha envolvimento com os fatos investigados poderia permanecer calado, respondeu que é governador eleito e reeleito do Distrito Federal, está temporariamente afastado por ordem de Alexandre de Moraes, que, referente aos fatos apurados no procedimento, que desde o resultado das eleições de 2022 para presidente, um grupo de pessoas passou a se instalar em frente a quartéis do setor militar urbano. Ele foi perguntado a respeito de medidas inicialmente adotadas para conter esses acampamentos. Disse que a área é sujeita à administração do Comando do Exército, mas que o GDF manteve contato com os militares para organizar a retirada pacífica dos acampados. Ele disse que foi definida a data de 29/12/2022 para isso e iniciado o procedimento de remoção, mas que isso foi sustado logo depois por ordem do Comando do Exército. Olha só. Foi definida a data de 29 de dezembro de 2022 para acabar com o acampamento. Vou pedir a atenção do nosso time de tarja, O Ibanez disse 2 pontos, que o Exército impediu a remoção do acampamento no dia 29 de dezembro. Algumas barracas chegaram a ser retiradas, mas que eles não conseguiram terminar o trabalho em razão da oposição das autoridades militares, que, por parte do GDF, os contatos com o comando do Exército ficavam a cargo da Secretaria de Segurança Pública, que coordenava as ações do DF Legal e da Polícia Militar. Que é importante ressaltar que a equipe de transição do governo federal, olha o aceno que ele faz para o Lula, também participava das reuniões a respeito da segurança da posse e que um dos assuntos era a questão dos acampamentos, que a equipe do Lula tinha conhecimento da oposição do Exército na retirada dos acampamentos. Atenção, Ibanez detalha o papel das Forças Armadas no impedimento e na manutenção daquele acampamento na frente do QG. Mas, que o GDF trabalhou ativamente com êxito na posse do presidente Lula e que, depois disso, foi sentido um movimento de desmobilização nos acampamentos, o que foi apoiado pelo governo do Distrito Federal, que espontaneamente alguns dos acampados passaram a se retirar e que o GDF conseguiu auxiliar principalmente na área social, que ele chegou a pagar a passagem de ônibus para as pessoas que saíssem do acampamento, que ele recebia informes sobre as questões de segurança e que nenhum desses informes tratou de possíveis ações radicais que estavam sendo organizadas. Atenção para esse trecho também. Ibanez Rocha diz que recebia informes sobre a questão da segurança e que nenhum desses informes tratou sobre a possível ação de radicais que estavam sendo organizados pelos acampados, que eventuais relatórios de inteligência, mais uma vez eu peço atenção, ficavam restritos à Secretaria de Segurança e que só chegava ao governador o que realmente importava para suas decisões. Eu vou fazer uma pausa na leitura. Se você chegou agora, eu tive acesso com exclusividade à íntegra do depoimento do governador Ibanez Rocha e Ibanez disse basicamente que determinou a retirada do acampamento no dia 29 de dezembro de 2022, ou seja, 2 dias antes da posse do Lula, e que o Exército impediu que isso acontecesse. 2, ele diz que o Exército se opôs à retirada a todo o tempo e que a equipe do Lula sabia dessa oposição. 3, ele disse que era a Secretaria de Segurança Pública de Anderson Torres quem falava com o Exército.
4, ele diz que quem recebia os informes da inteligência era a Secretaria de Segurança Pública e que ele, governador, não recebia. O que ele está falando aqui? Que se alguém recebeu alerta da ABIN, do GSI, de quem quer que tenha sido, a respeito do risco de violência, isso não chegou a ele, só chegou a Anderson Torres. Eu vou seguir aqui, né? Falando disso, que no dia da diplomação do presidente Lula foi montado um sistema de segurança pela Secretaria de Segurança e pela PM para a garantia da diplomação, que a Polícia Federal cumpriu ali a prisão daquele homem que diz que é líder indígena, os chavantes dizem que ele não é, que houve uma manifestação com atos de vandalismo, que ele foi informado pela Secretaria de Segurança e deu ordem para garantir com rigor a repressão desses movimentos, inclusive com o fechamento da área do hotel onde Lula estava. Ele vem passando todos os fatos que permeiam a cadeia de suspeitas sobre a atuação de Anderson Torres, que as investigações continuam e que há, inclusive, a possível prisão de radicais. Indagado a respeito de um possível compromisso assumido com o ministro da Justiça em relação à segurança da capital, declarou que os primeiros dias do ano foram de comparecimento à posse de ministros de estados e reuniões com o novo secretariado, que foram reuniões demoradas e exaustivas, que a Secretaria de Segurança Pública estava encarregada integralmente. Atenção, a Secretaria de Segurança Pública estava encarregada integralmente de fazer o planejamento para garantir a segurança dos atos do dia 8. Responsabilidade de garantia da segurança dos atos do dia 8 era integral da Secretaria de Anderson Torres, que tem conhecimento pela formalização de um protocolo assinado pela Coronel Tal, subsecretária de Operações Integradas, que exerce essa função desde a gestão anterior, que além dos órgãos do DF também participaram do protocolo de segurança, né? O Senado Federal, a Câmara, a PRF, que no plano consta que a Polícia Militar deveria utilizar o contingente necessário, conforme planejamento próprio da instituição. Que importa ressaltar que não cabe ao governador do DF examinar em minúcias as questões operacionais da segurança, que não recebe o planejamento de segurança realizado pela PM, que fica a cargo do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, e que às 11h30, salvo engano, do dia 6 de janeiro, ou seja, sexta-feira, né, recebeu pelo WhatsApp, que ele só leu no dia seguinte, uma mensagem do ministro Flávio Dino. Vou pedir para fechar aqui, Edu, porque eu quero o Yuri e a Larissa comigo. Olha só, o Dino escreve para ele 6 de janeiro, sexta-feira à noite, mas ele só leu no dia 7 de manhã, dizendo que estava preocupado com a chegada de vários ônibus com manifestantes. Na sexta-feira, o ministro da Justiça avisou a Ibanez Rocha que havia um reporte de ônibus com manifestantes chegando a Brasília. E que ele, após ser avisado por Flávio Dino, ligou para o secretário de Segurança, Anderson Torres, que já estava nos Estados Unidos. Abro aspas, havia acabado de chegar aos Estados Unidos, repassando imediatamente o telefone de um terceiro. O Anderson falou, então, querido, tô aqui nos Estados Unidos, tá com esse probleminha aí? Fala aqui com o Fernando de Souza Oliveira, secretário interino de Segurança Pública. E aí o Ibanez liga para o secretário interino de Segurança Pública. Esse é o depoimento exclusivo do governador afastado do Distrito Federal. E que o Fernando o tranquilizou, dizendo haver informes de que os manifestantes estavam chegando pacificamente ao QG do Exército para a manifestação do dia 8. Bom, que aí ele teve essa resposta e aí ele liga para o Flávio Dino, dizendo, olha, falei aqui com o Fernando e ele disse que tá tranquilo, os caras estão vindo tranquilamente. E aí que, tão logo teve essa resposta, entrou em contato com o Flávio Dino. No dia 8, recebeu um relato por WhatsApp, 8h18 da manhã, do delegado Fernando, contendo as informações da noite de sábado para domingo, com as instalações de novas pessoas no QG do Exército e nas imediações, dizendo de novo que estava tudo tranquilo. Esse é o homem que Anderson Torres deixou no lugar dele depois de ter ido para os Estados Unidos no sábado ainda, né?
afirmando que a situação estava tranquila, que voltou o delegado a encaminhar uma mensagem de áudio, onde falava ali sobre tudo, que estava tudo bem, que então o Ibanez pediu que esse áudio fosse juntado no inquérito, ou seja, ele falou, aí ele me mandou esse áudio aqui, tocou para a polícia e falou, você pode colocar esse áudio agora na investigação, porque ele quer provar que ele estava municiado de informações erradas. É isso que ele está fazendo, tá? A equipe, então, que encerra esse primeiro áudio dizendo que qualquer intercorrência, ou seja, qualquer fato novo, eu aviso o senhor, mas a princípio tudo tranquilo, tudo bem calmo. Bom, que tinha uma equipe fazendo trabalho de monitoramento, o cumprimento dos protocolos, que amanhã de domingo estava normal para ele, que ele foi até a missa do meio-dia. E que aí ele estava voltando para casa para acompanhar as notícias pela TV. Quando, às 13 horas e 23 minutos, recebeu um novo áudio do delegado Fernando, passando o informe do meio-dia, dizendo de novo, tudo tranquilo. Os manifestantes estão descendo do setor militar urbano, olha só, né, o que disse o cara pro Ibanez, o delegado pro Ibanez. Os manifestantes estão descendo do setor militar urbano, onde fica o QG do Exército, em Brasília, de forma pacífica, organizada e acompanhada, que é aquele áudio em que ele fala, não, eles estão escoltados pela polícia. Que encerra o áudio dizendo, né, o delegado responsável que o Anderson Torres responsabilizou por passar as informações para o governador. Então tá assim, um clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave, a manifestação totalmente pacífica. Até agora a nossa inteligência está monitorando que não tem nenhum informe de questão de agressividade ligado a esse comportamento. De novo, diante dessas mensagens, o Ibanez diz que continua acompanhando pela televisão e que todas as mensagens eram imediatamente encaminhadas para o Flávio Dino. E 3 da tarde e 39 minutos foi acompanhar pela TV o início de um tumulto perto do Congresso Nacional. E que aí ele determinou para o secretário de Segurança em exercício, que é esse delegado Fernando, o seguinte, coloca tudo na rua. Ou seja, às 3 horas e 39 minutos, o Ibanez diz que dá ordem para o máximo efetivo policial ir para a rua. E que na sequência disse, abre aspas, tira esses vagabundos do Congresso, prendam o máximo possível. Tire esses vagabundos do Congresso e prendam o máximo possível. Ainda nesse depoimento, o Ibanez diz que viu os manifestantes furarem o bloqueio e aí que ele recebe novas mensagens do Fernando dizendo as coisas saíram do controle. E aí ele solicita o apoio do Exército e de outras forças de segurança. Gerou uma situação de crise que precisou ser administrada, chegando o batalhão de choque, a cavalaria, até que no final da tarde e início da noite conseguiram controlar a situação e dominar os prédios públicos depredados. Eu vou parar aqui um pouco porque eu quero ouvir, assim, bem highlights, Yuri, o que você depreende de mais importante aqui até agora? Pois é, fica claro essa postura do governador afastado de deixar claro que a equipe da Secretaria de Segurança Pública não o municiou com as informações adequadas ou subestimou o risco do evento, que, no mínimo, o secretário interino, homem de confiança do ex-secretário e ex-ministro Anderson Torres, estava mal informado da verdadeira intenção ou do espírito que estava movendo os manifestantes que seguiram desde o setor militar urbano, onde fica o acampamento, o acampamento diante do Exército, para irem até a Esplanada. Ou seja, houve uma decisão das autoridades de segurança ou uma permissão das autoridades de segurança para que chegassem tão próximos sem avaliarem que a quantidade de pessoas e o ânimo daquelas pessoas pudesse colocar em risco as sedes dos poderes da República. Lari, quero te ouvir rapidinho também. É interessante como ele traça uma linha, já começando anteriormente, uma semana, alguns dias antes do evento, né, dos atos criminosos, vamos dar as devidas palavras, de domingo, falando que desde o início ele não foi informado. Eu fui destacando que por parte do GDF, que é o governo do Distrito Federal, contatos com o comando do Exército ficavam a cargo exatamente da Secretaria de Segurança Pública, que recebia informações sobre as questões de segurança do DF e nenhuma dessas
promessas, tratou de possíveis ações radicais, que relatórios de inteligência ficavam restritos à Secretaria de Segurança Pública. E bem naquela linha que a gente fala, ele não cita nominalmente Anderson Torres, para não parecer uma perseguição ali, mas que ele, enquanto governador, determinou que a Secretaria de Segurança Pública resolvesse toda a situação e fizesse o trabalho de inteligência e também de acompanhar tudo que estava acontecendo, mas que em nenhum momento teria recebido informações, só seguindo a linha de defesa que ele vem fazendo desde o primeiro momento, desde domingo, né, Dani? Total, Lari, total. Vamos seguir com a leitura aqui, gente, e aí eu vou pedir para vocês me interromperem caso haja aí algo que vocês queiram tomar nota, que eu acho importante aqui. E aí ele diz o seguinte, né, que depois que os manifestantes furam bloqueio, recebe outras mensagens do doutor Fernando dizendo que aí só, sim, que ele viu que a coisa saiu do controle. E aí eu chamo a atenção para isso, ele pede o apoio do Exército, de novo, as Forças Armadas que não tinham permitido que esses manifestantes saíssem do QG, né, que esses manifestantes fossem expulsos do QG. Bom, ô Dani, fala, já que você já deu abriu aqui para a gente poder... Pela linha cronológica que o governador está descrevendo aqui, ele sabe primeiro pela televisão e depois chegam as mensagens do secretário interino dizendo que a situação saiu do controle. Quer dizer, tem um problema grave de informação em relação à situação e da informação de situação chegar até o governador. Segundo o depoimento dele, pelo menos nessa linha cronológica, dá a entender que às 3 horas e 39 minutos, na TV, ele vê o início do tumulto perto do Congresso Nacional. E depois, ele manda a ordem e depois... chegam mensagens de doutor Fernando, secretário interino, dizendo que as coisas tinham saído do controle. Bizarro. Aí olha o que ele fala, né? Que quando ele vê que o negócio estava descontrolado, quase que eu falo um palavrão aqui, ele diz o seguinte, né? Que teve uma sala de crise ali, precisou ser administrada no momento, chamou o choque, a cavalaria, e aí até o final da tarde, início da noite, a gente estava ao vivo, acompanhou tudo isso, eles conseguiram controlar a situação. E aí, olha o que ele diz, né, que chamou a vice-governadora, o secretário da Casa Civil e o consultor jurídico do Distrito Federal para tomada de decisão imediata. Aí ele exonera o Anderson Torres, né, como atos subsequentes, exonerou o secretário Anderson, tomando ciência nesse momento de que estava sendo gestado no Ministério da Justiça a intervenção federal na segurança pública. E aí, veja só, ele foi avisado com antecedência, olha, a gente vai interferir. Ele faz uma confusão aqui dos horários, porque quando o Lula anuncia a intervenção na segurança pública, não estava tudo dominado, digamos aqui, né? Digamos assim, Lula anuncia a intervenção e aí as coisas numa escala de uma hora depois é que as coisas são equacionadas de fato, que você tem muita polícia e a polícia agindo como deve agir nesses casos, né? E aí, o que ele disse? Que, informado que ia ter a intervenção, ele pediu que a vice-governadora, hoje a governadora em exercício, a Celina Leão, e o secretário da Casa Civil prestassem todo o auxílio possível. Ou seja, ele deixa claro que fez um acordo que não tentou atrapalhar. E ele vai para o Palácio do Buriti para participar de uma reunião do Fórum de Governadores. A reunião durou até 9h30 da noite, que fechou um compromisso com os governadores de fornecer auxílio pediu, né, para eles fornecerem auxílio de segurança para o Distrito Federal, o que efetivamente ocorreu. Permaneceu no dia seguinte pela manhã ali, quando teve conhecimento de que tinha sido afastado do cargo. Ele foi perguntado quem era o responsável pela segurança da esplanada dos ministérios no dia 8 e respondeu: o secretário de Segurança interino estava no local para ordenar o que fosse necessário. A coronel Cíntia, que foi informada que estava monitorando esse movimento, e aí ele vai listando: Coronel Fábio, comandante-geral da PM, que se encontrava no local. Deixo claro que todos esses tinham poderes para tomar as providências necessárias de segurança naquela manifestação. Aí ele deu nome aos bois, Larissa, mas ele falou do interino, não do Anderson Torres, que já tinha passado alguém para ele porque estava fora do país. E aí ele diz o seguinte, né? Todos tinham poderes para tomar todas as providências necessárias para garantir a segurança naquela manifestação, o que não foi feito, Lari.
É a tentativa de não personificar, né? Para não realmente parecer essa estratégia que me passaram, de que ele está buscando um culpado exclusivo e quer jogar a culpa toda para Anderson Torres. Que o que ele quer é apenas mostrar que ele, enquanto governador, não tem culpa nenhuma, que tinha diversas pessoas. Claro que Anderson Torres, depois, ainda mais, depois da minuta revelada ontem pela Polícia Federal, acaba sendo o ator principal de tudo que está acontecendo. Mas que a tentativa de Ibanez é mostrar que haviam outros responsáveis, que ele não tinha essa informação. E eu achei interessante, né, que ele fala aqui que no dia seguinte, pela manhã, teve conhecimento de que havia sido afastado do cargo. Jura que será que ele realmente dormiu 8 horas por noite? Porque o afastamento foi por volta da meia-noite, só foi saber no outro dia que ele tinha sido afastado? Olha, o que mais ele diz aqui, né? Ele desconhecia antes da ocorrência dos fatos que os atos seriam violentos e antidemocráticos, que ele não tem, assim, não usa, né, redes sociais e, portanto, não sabia de eventual disposição dos manifestantes para atos violentos, nem rede social, nem assiste jornal, né, Lari? Na sexta-feira a gente trouxe a reportagem aqui na CNN do Vitor, né? Eu quero dar o crédito certo para ele. Fala, meu bem. Vital Neto, obrigada, dizendo que os manifestantes queriam sujar a mão de sangue, né? Ele diz também que não foi informado pelas autoridades de segurança, de novo, né? Que ninguém avisou para ele, que ele tinha plena confiança na atuação da PM, porque antes, né, a PM deu mostras de competência, a exemplo dos 300 que queriam invadir o STF ou do aparato montado para a posse do Lula, que ele não ignorou nenhum apelo para a realização do plano de segurança, que, ao contrário, havia o plano previamente delineado, que a escolta realizada no entorno dos manifestantes era para ser uma forma de controlar a manifestação, delimitando o espaço deles, né? Aliás, é um procedimento padrão em todas essas ocorrências. É o que você não chama de escolta, você chama de envelopamento. Quando o cara usa a expressão escolta, a polícia tá, tipo, me protegendo. Quando o cara usa a expressão envelopado, é essa operação padrão que você faz, que você vê nas manifestações. A polícia fecha na frente, fecha do lado e fecha atrás. Vamos seguir aqui, né? Que foi absolutamente surpreendido pela falta de resistência exigida pela gravidade da situação por parte da PM, que não quer e não pode generalizar a afirmação, mas que ficou revoltado quando viu cena de PM se confraternizando com manifestante, que houve algum tipo de sabotagem que a investigação ora vai esclarecer, que exonerou o Anderson Torres porque este estava ausente do país no momento trágico do acontecimento e que, portanto, perdeu a confiança no secretário. Que ele, Ibanez, nunca integrou, nem muito menos foi conivente com qualquer tipo de associação criminosa e que respeita as urnas eletrônicas, a justiça eleitoral. Que tão logo foi proclamado o resultado das eleições, ele colocou em contato com o novo governo para auxiliar em tudo o que fosse necessário. Que ele tem uma história de vida ligada ao respeito da democracia e ao Estado de Direito. Que o declarante, depois das eleições, nunca mais esteve com o Bolsonaro, ou seja, nunca mais falou com o presidente, nunca mais esteve com o Bolsonaro e que se empenha na criação de uma relação republicana com a presidência da República. E aí ele lembra que chegou a ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e diz que está à disposição das autoridades e do eminente ministro relator, claro, o Alexandre de Moraes, para os esclarecimentos, se necessários. Larissa, volto com você, vamos subindo, depois vem o Yuri Pita. Dani, bem a linha que a gente vem destacando há dias aqui, mas eu acho interessante como o advogado, no finzinho ali, quando fala em nome de Ibanez, é quem meio que simplifica tudo e dá nome aos bois, digamos assim. Coube ao advogado, então, falar que ele perdeu a confiança em Anderson Torres, que ele se sentiu sabotado, que no depoimento de Ibanez faz mais de desentendido. E aí, para fechar ali nessa estratégia de defesa, o advogado dele é quem vem pontuando por fim. E o que me disseram também que foi uma tentativa, esse depoimento hoje, de separar bem o posicionamento de Ibanez de Anderson Torres. Enquanto o Anderson Torres ainda não voltou ao Brasil, a gente tem a informação de que ele deve chegar amanhã pela manhã, mas ainda não é algo concreto. Hoje, inclusive, Flávio Dino disse que se ele não voltar até segunda-feira, vai dar um jeito de fazer ele voltar sem
a força. Ibanez vai por vontade própria, quer mostrar que ele está à disposição da justiça, que ele quem procurou a Polícia Federal. É toda uma estratégia mesmo, que desde ontem há um sentimento ali no entorno de Ibanez que ele pode recuperar o cargo. Até antes de ontem, antes da descoberta dessa minuta, tinha um sentimento de que o impeachment era algo ainda longe. Lembrando que o impeachment já há 4 apresentações de pedido de impeachment de Ibanez na Câmara aqui do Distrito Federal, mas que de ontem para cá já um sentimento de, quem sabe, reduzir o prazo de afastamento de 90 dias. Antes achavam que poderia aumentar esse prazo, o próprio STF. Agora, com toda essa estratégia, ele espera voltar ao comando do Distrito Federal antes mesmo dos 90 dias. Dani? Boa, gente, eu vou começar a mandar umas sugestões de tarde para você que está chegando agora. A gente teve acesso, leu a íntegra do depoimento do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, à Polícia Federal. Yuri, me chama muita atenção o fato de que ele disse para a PF que só Flávio Dino alertou sobre o risco de violência. Edu, coloca para mim na tela. Tá no nosso grupo, eu vou espelhar, não tô vendo marca d'água de ninguém, a gente não vai espelhar lá em cima, eu vou dar o trecho exato para vocês, Edu, que é quando ele narra exatamente o que aconteceu no dia 6, ó, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, antes disso, aqui, ó, Edu, é a página 2, tá ali pela metade, no meio da página 2, é quando ele diz o seguinte, né, que, salvo engano, dia 6, aqui, ó, exatamente, ó, depois de comandante PF, ele diz que às 23 horas e 33 minutos, salvo engano, do dia 6/1 de 2023, mas que ele só leu no dia seguinte, dia 7, recebeu a mensagem de WhatsApp do Flávio Dino, relatando preocupação com a chegada de vários ônibus com manifestantes. Ele conta exatamente o que aconteceu, né, que imediatamente entrou em contato telefônico com o Anderson Torres, que havia acabado de chegar nos Estados Unidos, repassando imediatamente o telefone do delegado que assume ali, que ele indica interinamente para fazer a segurança, né? Ele disse que ligou para o Ibanez, falou com o Ibanez e tal, que ele falou com o próprio Flávio Dino, e depois dizendo que, olha, estava tudo bem. E aí ele disse que no dia 8 de janeiro pela manhã, começa a receber as informações de que estava tudo certo. Tá aí na sua tela, ó. Esse é o depoimento de Ibanez Rocha aí na Polícia Federal, né? Basicamente, ele diz o seguinte, olha, só o Flávio Dino me alertou de que ia ter violência. Ele fala, né, que às 23h30, salvo engano, só leu no dia seguinte, recebeu uma mensagem do Dino, ministro da Justiça, dizendo que estava preocupado com vários manifestantes. E aí ele relata, fica claro, que ele descobre que o Anderson Torres estava fora do país. O que lá embaixo, Edu, num novo trecho, vai ser tratado como determinante para que ele exonerasse Anderson Torres. No final, ele diz o seguinte, ó, na terceira página, ele diz o seguinte, né? Tem um momento em que ele é bem claro, né? Eu vou buscar pelo nome do ministro, que fica mais fácil. Ó, Flávio Dino relatava preocupação com vários ônibus, teve resposta, entrou em contato, que todas as mensagens eram encaminhadas para o Flávio Dino. Ele diz basicamente que foi o Dino também quem fez a ponte com o Exército para que o Exército fosse para a rua defender ali a esplanada. Ele deixa em vários momentos prontos, e aí tem um outro trecho em que ele fala sobre quem é que acessava os relatórios da inteligência. Olha aí, ó, Edu, é na página 2, no iniciozinho, que eventuais relatórios de inteligência ficavam restritos à Secretaria de Segurança e que só chegava ao governador o que realmente importava para a tomada de decisão. Olha aí, ó. Porque, Yuri, isso é uma forma dele dizer, olha, é o seguinte, se alguém no Distrito Federal recebeu o aviso da ABIN, que a gente noticiou que teve, né? Se alguém recebeu, não fui eu.
Olha aí, ó, gente, o trecho que está aí na sua tela, que eventuais relatórios de inteligência ficavam restritos à Secretaria de Segurança. E aí ele diz, logo depois, Pita, que ele nunca recebeu qualquer relato sobre violência e que só toma conhecimento por causa de Flávio Dino. Exato, Dani. Quer dizer, é isso que consta, que eventuais responsabilizações que possam recair sobre o governador afastado, sobre Ibanez, no máximo por culpa e não por dolo, ou seja, ele deixa muito claro que não teve nenhuma intenção e que não tinha nem condições de tomar as decisões corretas porque estava muito mal informado por seus subordinados diretos que lhe deviam informar sobre o que estava acontecendo. E aí, de novo, se qualquer relatório de segurança não chegava até o nível do governador, ficava abaixo diretamente, ficaria com os responsáveis pela segurança pública. E aí é importante deixar claro que todas essas investigações envolvem o governador, o ex-ministro, ex-secretário Anderson Torres, o seu braço direito, Fernando, que é citado aqui ao longo do depoimento, e o ex-comandante geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, ou seja, também vai fazer parte da investigação entender qual o nível de informação que chegou até esses 3 nomes que já estão sob investigação também por tudo que aconteceu em Brasília no domingo passado. Lari, quero te ouvir. Dani, tentando conversar com umas pessoas aqui para ver como, em especial, dentro do atual governo do Distrito Federal, estão recebendo esse depoimento de Ibanez. Conversando com as pessoas ligadas agora a Celina, que é a governadora em exercício, que me disseram que desde o primeiro momento ela aguardou os próximos passos. Foi procurada por algumas pessoas ali de dentro da CLDF, da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, que poderia, quem sabe, começar a encampar e apoiar um dos pedidos de impeachment, mas que ela sempre disse, a gente precisa aguardar as próximas cenas e que nesse momento o sentimento que depois da situação de Anderson Torres escalar e com essa estratégia de Ibanez, que quem sabe seja realmente permitido a sua volta. Nesse momento também dentro do MDB, o que me disseram, conversei com a fonte do MDB, que também a situação dá uma acalmada, que a estratégia de Ibanez estaria dando certo. Está ficando calado, não está falando tanto para fora, mas trabalhando com a sua defesa, com seus advogados junto à Polícia Federal e às demais instâncias. E que o MDB aqui do Distrito Federal já bateu o pé e diz que Ibanez fica, que o partido não vai tirá-lo. Então, nesse momento, a situação de Ibanez seria um pouco mais fácil depois desse depoimento e, em especial, depois da situação de Anderson Torres piorar com a minuta de ontem.